Então, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esta edição do Lei em Campus, na qual nós buscaremos debater os esportes de combate à luz da PL 68 de 2017, que visa e vai propor, se aprovada, a nova Lei Geral do Esporte. Eu sou Leonardo Lucchesi Miners, estou aqui enquanto representante do Grupo de Estudos em Direito Desportivo da São Judas Tadeu, e estou aqui com o Bernardo Martins, do Grupo de Estudos PUC-BH. Bernardo, se apresenta, por favor. Boa noite, doutor Elton. Boa noite, Leonardo. Meu nome é Bernardo, né, como ele já disse. Sou estudante do 8º período da PUC Minas, campus Praça da Liberdade, e faço parte do grupo de estudos de Direito Esportivo, comandado pelo professor Davidson Malaco. Certo. Eu e o Bernardo conduziremos a entrevista, o debate com o Dr. Elton. Dr. Elton é nosso convidado, Elton Costa, ele é advogado e especialista em direito trabalhista e desportivo com foco nos esportes de combate. Além, é claro, de membro do grupo de estudos de direito desportivo da São Judas também. Boa noite, Dr. Elton, pode se apresentar. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Bernardo. Obrigado pela introdução. Quero mais uma vez agradecer o convite feito pela equipe do Lei em Campus, né, e aí, que está sendo no momento, né, vamos dizer assim, guiado por vocês, está sendo coordenado por vocês, conduzido por vocês. Enfim, me sinto muito honrado de estar aqui hoje à noite para a gente debater essa questão da PL, da Lei Geral do Esporte, e ainda mais falando da área que eu sou apaixonado, né, que é a área dos esportes de combate. Então, para mim, é um privilégio, uma honra estar participando desse projeto com vocês, que eu acho que ele é essencial para que a gente possa esclarecer as pessoas, não só em relação aos temas mais corriqueiros do direito desportivo, né, como o futebol, que tem já assim, seu espaço garantido, né, e até por isso nós estamos aqui, por causa do futebol, né, o futebol, a gente pode dizer que tornou o direito desportivo possível de uma certa forma, mas agora é hora da gente dar espaço para outras modalidades que precisam dessa nossa visão jurídica, desse nosso olhar um pouco mais direcionado para que a gente possa não só melhorar o esporte, mas também melhorar a vida daqueles que vivem dele. Então, a iniciativa, desde já eu considero ela vamos dizer assim, né, uma coisa muito importante para o esporte de combate. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, estou à disposição de vocês. Perfeito, então, muito obrigado pela introdução. Elton, a gente está falando aqui do esporte de combate à luz da nova Lei Geral do Esporte, certo? Então, acho importante a gente falar antes sobre o que é a nova Lei Geral. Conseguiria dar uma palhinha para a gente? Claro, a Lei Geral do Esporte, a gente pode dizer agora que ela é uma tentativa de melhoria da antiga Lei Geral do Esporte, que já passou por várias alterações, né? A gente vê como é quase impossível que a gente consiga uma lei que acompanhe a realidade do esporte no geral, que abranja todas as nuances do esporte, que consiga cuidar desde a parte que você coloca para praticar, até como é que isso se dá, como é que o atleta, como é que há essa interação entre atleta e clube, falando dos atletas que são contratados por clube, né? Educação, não. Então, tem coisas que você precisa de uma regulamentação para que aquilo não corra muito solto. E a lei, o projeto de lei geral do esporte, né, que está em discussão agora no momento, agora está no Senado, né? Se não me engano, está na Comissão de Cultura, Esporte e Lazer do Senado. A tendência é que ele seja aprovado. É um projeto, para dizer o mínimo, assim, bem estruturado em relação a alguns aspectos do esporte, não só jurídico, como também outros aspectos sociais que precisam de uma atenção maior, a questão da lei de incentivo, isenções fiscais que são necessárias para que os atletas possam viver do esporte, conviver com o esporte. Então, pelo que a gente lê e infere da análise do texto legal, ele está muito bem amarrado, para usar um termo não técnico, mas um termo que pode
abranger de fato essa questão de como ele está se desenrolando, né? De como ela está se desenrolando, o andamento do projeto. Então, ele é uma tentativa de você conseguir regulamentar o esporte de uma maneira um pouco mais condizente com a realidade do esporte hoje em dia. É uma tentativa porque a gente não sabe amanhã o que vai aparecer. Nós temos vários aspectos que às vezes eles se renovam e são criadas novas coisas, do teu direito de imagem hoje, direitos conexos. Então, tem coisas que de repente aparecem porque o mercado ele não para, está sempre se atualizando o token, né? O token, por exemplo, assim, você vai colocar isso na Lei Geral do Esporte. Então, tem muita coisa que vai aparecendo e isso é bom para a nossa sociedade porque você cria outros, vamos dizer, ramos e as pessoas trabalham, podem explorar outras atividades econômicas, o atleta pode buscar outras coisas para ele nesse sentido, então é sempre bom a gente ter atualizações que consigam abranger, mas nunca porque a gente não tem isso com lei nenhuma praticamente, desde que abrange a realidade como um todo. Toda hora a gente precisa repensar certas leis, então é importante que a gente tenha em mente que isso nem sempre é uma garantia. Então a gente não pode criticar uma coisa que muda de um dia para o outro como se aquilo tivesse a obrigação de continuar igual. Nós, como seres humanos, nós mudamos de um dia para o outro. Imagina a nossa realidade em relação a como a gente convive, né? Como a gente convive em sociedade. Então, a lei não tem como acompanhar isso. Por isso que a gente tem decisões do judiciário que reinterpreta o tempo todo as normas legais. E a Lei Geral do Esporte não tem como fugir disso. Ela é uma tentativa, eu considero que bem acertada nesse ponto, pelo que a gente tem aprovado. Existem alguns pontos que podem ser melhorados, mas sempre terão pontos a serem melhorados em todas as leis, como eu mencionei. Então, ela busca essa melhora e no que ela se propõe, a princípio, né, parece, de fato, bem esclarecedor. Certo, perfeito, perfeito. Bernardo, a bola está contigo. Bem, e sobre essa nova lei geral do desporto, qual a situação dos esportes atual e real, a situação dos esportes de combate atualmente? Frente a essa, vamos falar assim, da Lei Geral do Esporte, a gente tem que primeiro olhar como é que estão os esportes de combate hoje, para eu fazer essa análise frente à Lei Geral do Esporte. Os esportes de combate, os que não são olímpicos, vou dizer assim, porque os olímpicos ainda são regulados pela Lei Pelé de alguma forma, né? Mas os não olímpicos, que é o caso, por enquanto, do MMA, que não é olímpico, né? Está batendo na trave, a Federação Internacional conseguiu agora se vincular ao WADA, então o próximo passo é ela ser considerada olímpica, já é um bom começo, ela está vinculada ao WADA, mas ainda não conseguiu. O kickboxing já conseguiu ser olímpico desde o ano passado. Então, para esse ponto de esporte de combate, já é um avanço. O cara é olímpico, então ele já tinha certas prerrogativas que a lei já garantia. Agora, em relação ao esporte de combate, quando a gente fala na questão profissional, é muito difícil você enquadrar na legislação antiga, que é a Lei Pelé, os esportes de combate. Por quê? Porque quase ninguém assina carteira de trabalho de atleta profissional como lutador. Então, a própria restrição que você tem do clube assinar a carteira e isso ser registrado na federação já torna quase impossível que o atleta, a menos que ele entre com uma ação trabalhista e peça reconhecimento e consiga comprovar o vínculo empregatício, que ele de fato seja considerado profissional para efeitos da lei, não que não possa ser reanalisada em face do princípio da primazia da realidade trabalhista. Mas em relação a isso, o que a gente tem hoje é a Lei Pelé, e a Lei Pelé já não era, vamos dizer assim, abrangente em relação às outras coisas fora do futebol, que dirá ainda, né, quiçá o nosso esporte de combate. Mas em relação a como a gente tem um cenário, considerando a Lei Geral do Desporto, a nova Lei Geral do Desporto, o novo projeto de lei, ele consegue, em alguns pontos, trazer algumas garantias para o atleta do esporte de combate. Né? Você já pode começar a pensar em profissionalizar o atleta por conta da ausência de algumas restrições, vou dizer restrições, porque a gente considera que é restrição quando o atleta precisa se vincular a um clube depois de ser registrado na federação. A Lei Geral a nova Lei Geral do Desporto, ela diz o quê? O projeto, pelo menos, diz o quê? Se não foi alterado, né? Se não for, o que vai acontecer? O atleta, pelo 64, parágrafo único, ele será considerado profissional
a partir do momento que aquilo é a principal fonte de renda dele. Então, como isso acaba sendo a realidade da grande maioria dos atletas, porque muitos atletas, vamos fazer um complemento, muitos atletas não só lutam, como também dão aula, né? Mas a principal fonte de renda não deixa de ser a luta. Por quê? Porque a luta, ele ganha muito mais do que dando aula. Só que ele não consegue lutar o tempo todo, porque nem todo o tempo tem luta para fazer. E existe, às vezes, um descanso que é de ordem médica, para que ele possa se restabelecer, ou até mesmo por uma questão dele de treinamento. Ele precisa fazer um repouso para que ele possa se recuperar o corpo, que a gente está falando de esporte de combate. Então, você trabalha com impacto. E isso desgasta muito o atleta, diminui o tempo de vida dele em relação à questão do esporte, né? No tempo de vida, pelo amor de Deus. Espero que não. Mas, em alguns casos, enfim, acaba sendo isso mesmo. Mas isso diminui a quilometragem dele em relação a quantas vezes ele vai conseguir continuar competindo. Então, é importante que haja um descanso, mas nem por isso pode ser considerado, não, mas na verdade a principal fonte de renda dele é como professor. Só que como professor, falando em termos de Estados Unidos, ele ganha aí seus $100 por semana. Como lutador, ele ganha 12 mil. Qual é a principal fonte de renda dele? Então, é a luta. Só que ele precisa pagar o aluguel da casa, quando nos Estados Unidos, falando em termos de Estados Unidos. Aqui no Brasil, essa realidade, ela fica até um pouco mais complicada, porque, em geral, o atleta compete, ganha uma bolsa um pouco mais baixa, né, para dizer o mínimo, bem mais baixo, e ganha até menos ainda não na academia. Então, a vida dele é um pouco mais difícil, mas ele almeja, lógico, chegar um pouco mais longe nessa questão de luta. Lógico, todo mundo quer ir para fora do país, competir para ganhar em dólar, né? Quem não quer ganhar em dólar? Então, o atleta pensa nisso. Então, a principal fonte de renda dele não deixa de ser a luta. Se vai haver essa análise, alguém vai falar assim, não, ele também é professor de jiu-jitsu, é professor de boxe. Não quer dizer que não seja a principal fonte de renda dele a luta. Quer dizer que ele tem um complemento, como muitas pessoas trabalham, advogados têm complemento, dão aula, nem por isso a nossa principal função não deixa de ser a advocacia. Então, a gente pode ver, Bernardo, essa mudança ligeira em relação a isso, para dizer o mínimo, porque isso vai gerar muita repercussão no futuro, principalmente em relação aos eventos, em alguns pontos. A gente pode dizer que vai haver, haverão, né, mudança, haverá mudança no futuro em relação a isso. E um complemento a essa pergunta, o senhor acredita que essa nova lei geral do esporte, especialmente pelo seu artigo 69, pode abrir um caminho para a profissionalização desses atletas de combate? Eu falei 64, 69, sem razão, 69 parágrafo único. Vamos falar em relação, você falou em relação ao karatê agora, né? Isso, tá. O que nós temos, vamos falar em relação ao karatê, o que você tem em relação fora do MMA? O que você tem de competição profissional? O karatê tem uma competição profissional específica hoje, chamada Karate Combat. Só que o Karate Combat, ele não difere de uma luta de kickboxing que você pode ter em outros eventos, como o Glory, que é um evento internacional, o UFC, que promove também lutas de kickboxing, além de ser de MMA, e também em relação a outros eventos menores aqui do Brasil, como o WGP. Não quer dizer que o atleta precise necessariamente de um evento específico para ele ser considerado profissional. O atleta de karatê pode lutar, como eu vi outro dia, eu trabalhei como árbitro assistente da delegacia de kickboxing aqui do Distrito Federal no sábado, durante o dia todo praticamente um evento de kickboxing. E para mim é sempre uma oportunidade muito boa, embora o que a gente ganha em relação à questão da experiência, de você estar ali ajudando as pessoas, trabalhando com aquilo que o árbitro faz, que é ser um garantidor dos atletas, né? É muito legal. O que você aprende ali na prática é a realidade. Você começa a compreender a realidade do atleta, como que ele está começando a ser formado. Então, eu peguei muito atleta amador e não tinha, na verdade, não tinha competição que não fosse amadora naquele dia, até porque eu não poderia nem arbitrar, não estou com esse nível ainda para arbitrar, eu espero um dia estar. E começou para mim como se fosse uma espécie de brincadeira, eu queria aprender. Mas o que eu observei nesse ponto? Ali é uma base para você começar a buscar uma carreira profissional. Então, nós temos um público muito grande de pessoas que trabalham que atuam, na verdade, no esporte de combate, já começando ali
e pensando em que eventos elas vão querer entrar no futuro. Como a gente estava falando de kickboxing, então a gente estava ali realmente para no futuro almejar grandes eventos de kickboxing. Mas como tinha gente do karatê, não impede da pessoa entrar no evento profissional que seja de karatê. Porém, quando você profissionaliza o evento, você não impede que o atleta do karatê treine boxe. Mas cada um procura aquele que mais fácil vai se adaptar sem, muitas das vezes, por uma questão de princípios em relação à arte marcial, ferir a arte-mãe dele. Então, a gente do karatê tem uma certa resistência ao MMA porque acha que ele fere valores. Né? Mas quando você compete profissionalmente, você realmente está competindo para ganhar dinheiro. Então, você não pode discutir valores sendo que você está ali representando a sua arte. Eu entendo, muita gente vai dizer, você está errado, você não pode falar de valores. Eu não estou falando contra os valores, eu estou dizendo que você não pode denegrir os valores de quem pratica, porque a pessoa está lá porque ela acha que ela é competente para fazer uma competição e ela quer representar a arte dela. Se ela teve autorização da federação dela, se ela pode competir, por que não? Então, é um caminho, o Karate Combat que eu dei de exemplo, para o lutador de Karatê, deixando claro, eu não sou representante do Karate Combat, né? Mas eu defendo os eventos que são promovidos porque eu vi atletas que eram amadores no Karatê e não tinham para onde ir. E o atleta não quer ir, por exemplo, para o MMA, ele não quer precisar treinar jiu-jitsu. Ele quer o karatê. Oi? Não entendi. Ele quer o karatê, né? Ele quer continuar treinando karatê. Então, ele não quer ir para o kickboxing, porque o kickboxing tem algumas dinâmicas que os lutadores de karatê não querem se adaptar. Em alguns aspectos, eles não querem fazer certos tipos de treinamento. A questão da luva, a luva é um pouco maior no kickboxing. O karateca que luta no Karate Combat tem uma luva um pouquinho menor, mais parecida com a de MMA. Então, eles tendem a se identificar um pouco mais com o karatê amador, né? A gente pode falar amador, mas é olímpico, né? Então, assim, ele começa a se identificar mais com o karatê amador. O engraçado é que quando os karatecas que lutam no estilo olímpico entram, eles têm muito mais dificuldade do que quem faz o tradicional, que trabalha mais com impacto. Porque a tendência é você tocar e sair. E muito atleta toca, grita e sai, e o cara não para. Então ele acha que o técnico, ele está com aquela coisa na cabeça automática do olímpico. Ele espera o adversário parar, o técnico parar, o cara não para, continua em cima dele, e às vezes ele leva um nocaute. Já aconteceu com muitos lutadores, até brasileiros. Mas aí o que eles fazem? Eles vão para o Muay Thai para se aperfeiçoar, para competir dentro da regra do Karate Combat, que não para. É muito parecida com a do kickboxing. A luta, ela não para, ela é dinâmica. Ela só para com nocaute ou quando o tempo acaba. Ou pontuação, ou você nocauteia seu adversário. Então, é uma forma nova de você abordar, dando exemplo só dele. Você também tem o kickboxing. Né? Então, é uma forma deles viverem, não só em função do MMA. Eu defendo o MMA em muitos aspectos como alternativa para fomentar e tirar da marginalidade os jovens. Às vezes é a única alternativa. Mas se você pode migrar para outros eventos, como eu vi, outras modalidades, como eu vi no sábado, que eu estava lá trabalhando, eu sempre vou dar o maior apoio, porque eu acho essencial que a gente tenha essa visão ampla, e o Brasil é um celeiro dessa área. Então, a gente não pode perder atleta que pode estar ali sendo um excelente representante para a gente que quer torcer. Você falou, o Leonardo falou do Chaves do Bronx logo no começo. Imagina ele, que é um menino de um projeto social, se alguém dissesse assim, não vai lutar não. O que ele ia fazer da vida? É um lutador que leva, e olha o que ele faz no tempo dele livre, né? Ele trabalha em projeto social, querendo retribuir aquilo que ele recebeu. Então, sempre é uma forma da gente ver o esporte como não só uma maneira do lutador ganhar a vida de forma mais digna, mas também uma coisa que socialmente está sempre agregando para a gente que precisa muito, muito dessa visão mais acolhedora do ser humano, da sociedade como um todo. Perfeito. Elton, eu sempre gosto de ver as coisas mais filosóficas da lei, talvez, dos princípios, tudo mais. E uma das coisas que sempre vem à tona quando é editada uma nova lei geral, na verdade, qualquer lei que envolva o esporte em si, né? Isso não só no Brasil, mas no mundo todo, é a questão da autonomia desportiva, né? E quanto a esse projeto de lei em específico, o que eu vejo acompanhando por notícias e tudo mais, é que, por enquanto, se tem uma visão positiva a respeito disso, de que
essa nova lei geral viria para aumentar a autonomia desportiva das organizações, entidades, federações e afins. Essa visão, ela é pautada mais no geral. Tu considera que nos esportes de combate essa visão ela se mantém? Ou seja, nos esportes de combate essa lei vem para aumentar a autonomia? Em relação à questão, vamos falar de autonomia. Em relação à questão de autonomia, eu entendo que o esporte, no geral, ele tem até uma autonomia relativamente boa para você poder criar suas próprias regras. O que ele não pode é interferir em relação àquilo que é direito do outro. E ele, na minha opinião, ele não pode chegar e dizer assim, olha, você tem que fazer desse jeito, seu contrato tem que ser assim, e não quero saber o que a lei trabalhista diz. Isso eu não concordo. Porque você precisa respeitar aquilo que já existia. Não deixa de ser, no caso, uma relação de trabalho, no caso que você tem um contrato com o lutador, só porque o lutador pratica esporte como forma de ganhar a vida. Então, quando a gente falar de autonomia, nesse sentido, eu considero que é saudável que as entidades tenham autonomia para que elas não firam o que a gente chama de pacto desportivo em relação a você ter a paridade de armas, falando de luta aqui, né? Que você não tenha interferência nesse ponto para que o que a gente tenha, na verdade, como resultado é o melhor vencer, e não vencer aquele que eu, como uma entidade, quero que vença por uma questão econômica, senão não estou permitindo que a pessoa, de fato, possa ter uma ascensão através do esporte. Então, acho que a autonomia ela é essencial. Mas, em relação a essa questão do esporte de combate, eu não considero que é razoável que, vamos dizer assim, algumas entidades tenham uma autonomia por demais nociva em relação aos atletas do esporte de combate. Por exemplo, os eventos podem contratar os atletas e não fazer exame. Então, o atleta luta, eu não sei como ele está, ele pode levar um soco na cabeça e ter uma convulsão. Outro dia eu li de um evento de kickboxing, inclusive tenho amigos envolvidos nesse evento, que infelizmente o atleta, depois que saiu da luta, que ele foi nocauteado, ele morreu. Ninguém fez o exame nele, agora o evento está respondendo um processo criminal, os organizadores. A autonomia permitiu que o evento fizesse do jeito como ele achava melhor. O melhor não vou fazer exame nos atletas. Se fizesse exame nos atletas, provavelmente poderiam acusar, ou no mínimo o evento ia se eximir de responsabilidade em relação a isso. A autonomia das entidades, ela não é, eu falo nociva no sentido que, para não deixar isso aí obscuro, que não haja interpretação que seja por demais negativa, não coloquem palavras na minha boca. Não estou dizendo que a autonomia sempre é nociva da entidade, estou dizendo que a entidade, às vezes, usa de uma maneira que não é boa para o atleta. Eu acho que, no mínimo, a entidade tem que pensar, no mínimo, em preservar os atletas. Então, quando a gente fala de atleta, que é vinculado à tua entidade e luta pela tua entidade, você não pode esquecer do seguinte, você só está fazendo alguma coisa porque você tem um atleta para explorar nesse sentido, seja na luta, no sentido da imagem. Então, como é que eu não vou preservar o produto, né, que eu estou apresentando para o mercado que gera a luta? A luta não acontece sozinha. Você não tem uma luta ali sem ter atletas para lutar. Então, se eu não preservo esse ativo, como que eu vou conseguir, de alguma maneira, sustentar essa minha entidade, meu evento, nesse sentido? A longo prazo, eu vou acabar respondendo, como eu falei do exemplo que eu dei, a longo prazo eu vou acabar tendo alguma complicação nesse sentido, e nenhum atleta vai querer competir por mim, ou então eu vou ter que fechar minhas portas, porque eu não vou passar confiança, nem por quem patrocina, muito menos para o público, né, que está ali para se divertir, não está ali para ver ninguém tendo um tipo de lesão. O esporte de combate, a gente tem que lembrar que é um exemplo, vamos falar como o Capesco já exemplificou ótimo, né? Como o Capesco uma vez deu como exemplo, o esporte de combate é um esporte de violência direta e necessária. Se não há violência, não há luta. Se não há luta, não há o esporte. Então, se eu não agredir o meu oponente, né, eu não consigo desenvolver o combate. Então, e existem regras que impedem isso. Chama timidez, quando você não ataca. Então, não pode o atleta ficar esperando o outro dar empate. Então,
por conta dessa obrigação de haver o contato, choque físico, eu já tenho que ter responsabilidade em relação a isso. Eu não posso deixar o meu atleta se lesionar mais do que ele deveria. A luta é uma coisa, aquilo que ele traz, que ele pode se machucar, é outra. Então, eu tenho que garantir que ele entre bem. Então, a autonomia ela não pode ferir esse espírito, né, de preservação do atleta, que é o ativo mais importante. Eu sou defensor da autonomia, mas ela tem que ser sempre bem observada. Os eventos, em geral, eles fazem lutas, mas eles não consideram, muitas vezes, fazer exame nos atletas nem para saber como é que eles estão, nem para saber se o cara está com, tá com os ossos todos inteiros. E o cara vai lá e luta. O lutador tem esse problema. Se você deixar, ele vai até a morte. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Doutor, sobre essa questão desse benefício dos exames periódicos que antecedem as lutas, qual a sua visão em relação à reação do mercado e das organizadoras? Porque, a meu ver, tipo, se, igual o senhor disse, se eu fizesse muitos exames, se muitas dessas organizações fizessem exames, muitas lutas não aconteceriam. E isso causaria um prejuízo imensurável para todos. Então, eu queria saber qual a sua opinião sobre isso. Olha, Bernardo, tocou num ponto agora crucial da questão. O artigo que eu escrevi, que saiu agora na segunda-feira, no Lei em Campo, junto com meu amigo Rafael Ramos, né? A coluna é dele, então a gente escreve em conjunto. O que ocorreu em relação à repercussão do artigo, né? Alguns eventos até conversei com os organizadores e eles ficaram muito preocupados com essa previsão de exames e, mais ainda, preocupados com a previsão de seguro dos atletas. E como eu exemplifiquei no artigo, o atleta, e falei no começo também, o atleta de luta ele vai passar a ser considerado profissional, em grande maioria, dentro da regra que eu coloquei. E se eles são considerados profissionais, a previsão do PL de Lei Geral do Esporte é que o atleta ele passa a precisar de seguro da entidade que o registra para lutar. Então, nesse caso, os eventos terão obrigatoriamente que fazer um seguro. E os exames prévios também. Para eles, talvez seja até mais fácil fazer o exame do que gastar com o seguro de vida do atleta. O seguro do atleta contra acidente, na verdade. Então, isso pode inviabilizar a prática de MMA no país. E eu não sei se eles tinham lido esse ponto do PL, mas o PL está ali, dá para ser aprovado, e ninguém tinha pensado, não vou dizer que ninguém, porque também eu não posso me considerar aqui, gente, o salvador da pátria nesse ponto, não, a questão não foi essa. Tanto que eu não trouxe isso para a discussão, porque eu achei que isso fosse uma coisa que estava clara, e parece que não. Então, a minha preocupação, vou dizer assim, preocupação não no sentido do que vai acontecer, porque eu sou, na verdade, favorável a toda a proteção que o atleta puder ter. Mas eu entendo a realidade dos eventos. Entendo que os eventos não têm estrutura. O problema é que a lei é direcionada para isso. A lei não foi feita, pelos modos que ela é apresentada, para que você tenha eventos pequenos. Ela é feita para os grandes eventos e muitos deles têm condição de pagar esse seguro. Agora, você vê um eventozinho aí desses de bairro, você vai inviabilizar. Esses eventos aí, com todo o respeito, que tem show aí de sertanejo, no final tem uma luta de MMA, você vai acabar. Porque tem muitos eventos que é isso, né? O cara faz um show, uma lutinha lá e tal, e a luta é sancionada, você vai lá e sanciona. A lei permite que aquela luta ocorra dentro do pacto desportivo, os dois assinam um contrato, que nos Estados Unidos chamam de bout agreement, que é de participação em combate, né? Essa previsão se encontra na Lei Pelé, você tem a previsão de participação em luta, por enquanto, né? Porque depois vai ser tratado pelo PL da Lei Geral do Esporte. Então, você pode fazer esse evento, só que o problema é que você, se for aprovado o projeto nesses termos, você vai ter esse confronto, né, entre os moldes que o evento está desenhando em relação a como ele trata o atleta e a lei. E a lei diz, claro, ó, se é profissional, tem que ter o seguro, tem que fazer o exame. Então, eu até, no artigo, um dos lutadores que foi o exemplo, Rafael Barbosa, chamado Rafael Coxinha, que já foi campeão brasileiro de karatê, é muito conhecido na comunidade karateca, né? Ele foi campeão
de karatê modalidade tradicional várias vezes. Ele leu até o artigo, né? E ele falou que até me agradeceu, que ele usou de exemplo e tal, não sei o quê. Não é só ele, né? Também tem o Rodolfo Vieira, porque ele é um caso, assim, emblemático, porque é bem recente, né? Foi agora em março, ele fez o exame e foram detectados, se não me engano, 2 aneurismas cerebrais. Ele fez a cirurgia essa semana, tirou essa semana. Não sei se isso tem recuperação, não sou médico. Nessa hora eu preciso de ajuda médica para responder, mas eu espero que ele esteja bem, parece que ele está bem, eu acompanhei em rede social. E não sei se ele vai conseguir voltar a lutar, ele disse, um post que talvez ele volte e consiga competir, mas o importante para o atleta agora é conseguir voltar e ter uma vida normal. A competição tem que ficar em segundo plano. Então, é um exemplo que eu acho interessante, porque é um prospecto, não era, porque não está certo que vai acabar a carreira, é um prospecto do MMA brasileiro, e isso servir de exemplo para um prospecto, imagina para alguém mais velho que nunca fez um exame. Então, como a Comissão Atlética Brasileira de MMA faz exames que muitas entidades internacionais não fazem, como esse da ressonância magnética, muitas deixam de pegar certos problemas que os atletas têm e o atleta vai e faz. Um dos exemplos que eu dei lá foi o Rafael Lovato Júnior, que era campeão do Bellator. Esse caso dele é bem emblemático. Ele só ficou sabendo quando ele fez um exame, parece que aqui no Brasil, não estou lembrado bem de como foi a saga dele, fez vários exames, e ele só teve liberação com outro médico e porque ele foi lutar no Bellator de Londres e a Comissão Atlética parece que aceitou o exame que ele fez com outro médico, que foi o único que liberou. E ele só contou desse caso quando ele deu uma entrevista para o Joe Rogan, explicando por que ele estava se aposentando no MMA. Detalhe, ele lutou com essa lesão, com o que eles chamam de cavernoma no cérebro. Então imagina, como eu falei, os lutadores vão lutar, meu amigo, se precisar ele morre ali, porque eles têm essa prerrogativa de querer dar mais. Isso é muito da arte marcial. E aí ele lutou, depois ele falou que ele considerou parar a carreira porque ninguém deu segurança para ele que aquele negócio não ia piorar se ele tomasse mais um soco. Só que foram 5 rounds de guerra contra o Musashi, que é um lutador já muito reconhecido. E ele venceu. Só que ele falou, não sei, não vou arriscar de novo não essa brincadeira. E falou, parece que ele está tentando voltar, ele até pensou em voltar, mas não é garantido ainda. Só que é um caso a ser estudado para a medicina esportiva trabalhar, dizer para a gente como é que há a interação entre isso e o atleta o atleta profissional, essa questão de ter esse tipo de lesão. Agora, a lei está aí, os eventos estão tendo ciência dela, né? Espero que estejam acompanhando e espero que eles vejam o que eles vão fazer, se eles vão conversar, se eles vão tentar entrar em contato com a comissão que está no momento com o PL mesmo e vamos ver os desdobramentos. Será dos próximos capítulos. Ótimo. Tu falou bastante da própria luta em si, né, de como se desenrola, que muitas vezes ela pode ser violenta, e isso levanta outro debate, que é a questão da diferença dos esportes de combate em si, para, por exemplo, vôlei, talvez, o próprio skate, que tem menos contato, por exemplo, que é uma das principais diferenças, né, com certeza. E antigamente, né, na verdade, atualmente, porque ainda não foi promulgada a lei, para tratar dessas questões de contato, da própria questão disciplinar do atleta, a gente usa hoje o CBJD, certo? Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E ele é aplicado para todas as modalidades e tudo mais. E uma das principais, em conversas que eu já tive com praticantes de diversas modalidades, até por ter certo contato com pessoal organizador aqui do Rio Grande do Sul, que é onde eu moro, como por exemplo a própria FGJ do Judô, né, Federação Gaúcha de Judô, de que o CBJD, por ele ser uma coisa mais geral, muitas vezes se tenha dificuldade na aplicação disciplinar das normas previstas, né? E a nova lei geral, salvo engano, pelo artigo 25, ela é citada em alguns momentos a questão de que as federações, as entidades organizadoras,
vão poder editar os próprios códigos de justiça desportiva, os próprios códigos disciplinares, né? Tu acha que o fato de, por exemplo, a própria federação de determinada modalidade, não sei, do próprio karatê, do próprio taekwondo, do próprio judô, poder publicar o próprio código, tu acha que poderia facilitar para fazer com que sejam mais efetivas as questões disciplinares? Eu acho que seria, porque cada federação modalidade conhece a realidade do esporte, né, que ela controla, e querendo ou não, assim, é difícil você pegar um código de fora e enquadrar em certas condutas para que você possa aferir se o atleta está errado ou não, o que ele faz, se há excesso ou não há excesso. Então, quando você tem um código feito diretamente, né, pela própria federação da modalidade, talvez você tenha um pouco mais de segurança em relação a punições disciplinares, porque às vezes o CBJD ele é omisso em alguns pontos porque você não tem como abranger, como eu falei logo no começo, a lei não tem como abranger a realidade de todas as federações, de todas as modalidades, mas em alguns pontos é importante que isso seja levantado e cada uma configure de acordo com a sua realidade. Por quê? Para dar um exemplo, agora no sábado, a gente tinha alguns atletas competindo que eram um pouco mais velhos, né? Buscando mais espaço na questão profissional, buscando uma profissionalização, lutando, de fato, para mostrar a competência deles. Alguns atletas questionam o resultado porque eles acham que não está certo você, vou dizer assim, não está certo você proceder daquela forma, pontuar daquela forma. Você não tem previsão de certas condutas que eles têm em relação a como eles fazem esse questionamento. Né? Às vezes não é respeitoso a forma como eles questionam isso, às vezes eles ofendem, falam uma bobagem. Ah, mas o CBJD coíbe isso. O problema é o seguinte, uma coisa é você regular o futebol, outra coisa é você regular o kickboxing, onde você está colhendo os resultados. Se o jogador de futebol tiver com o ânimo do cara do kickboxing, ele não deve estar jogando bola. Mas é porque você tem uma injeção de adrenalina muito maior no esporte de combate, então a gente tem que ter uma tolerância um pouco maior. O atleta, ele está lutando, gente. E lutar é uma coisa que vem até do instinto. Ele tem que se controlar, sim. Tem que se controlar. Lógico, não estou falando no caso do cara que agride o árbitro, isso aí acontece. Né? Mas em relação ao atleta, vamos falar de uma questão de realidade. O atleta, eu pego um atleta, né, durante uma luta, o atleta já excedeu a força, excesso de força, durante 3 vezes, eu tirei 2 pontos, na terceira eu desclassifiquei o atleta, isso é previsto na regra da UACO, que é a Federação Internacional de Kickboxing, que é olímpica, é uma das federações. E na regra eu desclassifico o cara. E não tem previsão de eu dizer que esse cara fica suspenso tantas e tantas lutas. Teria que enquadrar no CBJD. Talvez, pela forma com a qual tinha um outro atleta em outro tatame, que era a modalidade tatame, que a gente estava arbitrando, eu não acompanhei de perto, mas eu vi de longe o atleta ofendendo o árbitro central. Ofendendo mesmo. O árbitro tirou 2 pontos de uma vez só, quando ele começou a ofender. Na terceira, na segunda, ele desclassificou o lutador. Só que ele me falou que ele já tinha feito isso antes. Então, se você tivesse um código próprio, você podia regular. Por tantas lutas amadoras, ele vai ficar afastado. Ah, mas tem o CPJD e tal, só que ele não é específico em relação a essa questão da luta. Eu posso afastar de uma modalidade onde ele é obrigado a entrar mais em contato. Eu posso pegar ele e botar numa modalidade que muitos acham mais chata, uma modalidade mais de pontuação. Para dar um exemplo, o point fight. Ele estava lutando no que ele chama de kick light, que é um kickboxing mais light. Só que light é só o nome, tá? Para termos práticos, desculpa a expressão aí, o pau canta. Eu tenho até vídeo, até mando para você depois. Mas algumas coisas são proibidas, joelhada, cotovelada. O atleta vai lá, 2 vezes o atleta deu uma combinação e jogou o joelho. Eu apontei, meu amigo foi lá, apontou, tirou um ponto. Eu jogou o joelho de novo, tirou um ponto, ele fez de novo. Na terceira era para ter desclassificado, mas ele não viu. A terceira, eu vi, só que eu só posso ser acionado e falar quando eu estiver vendo. Eu não falei porque ele não me chamou, mas eu vi a terceira joelhada. Eu não sei se esse é drill que ele faz, é diferente. Ele tá com uma coisa na cabeça fazendo um drill de Dime,
uma combinação com o joelho, que deveria estar em outra modalidade, não no kickboxing, né? No kicklight, e ele acabar, de repente, um joelho pode machucar seriamente o atleta que ele está competindo. É diferente ele cometer um equívoco por uma questão de memória muscular do que o atleta que está ofendendo o árbitro. Então, talvez um código dentro disso ele seja um pouco mais... ele consiga coibir algumas condutas mais precisas. Ou o cara fica, ele se porta como atleta, ele vai fazer outra coisa da vida dele. Mas ele não pode chegar lá e ofender o árbitro, como o atleta fez. Ofender o árbitro porque não marcou ponto, porque marcou ponto e tal. Então, eu acho interessante que haja essa modificação, que eu acho que ela vem para melhorar, né? Lógico, dentro de um estudo aprofundado para que a gente possa aproveitar isso de maneira a ajudar mais ainda o esporte. Não criar um código vazio que os atletas vão continuar se comportando de maneira errada, não sendo exemplo, né, de coerção de conduta. Certo. Sobre essa questão das organizações, das federações, é muito comum nos esportes de combate que apenas uma das federações nacionais se vincule ao movimento olímpico, por N motivos, seja filosofia ou estilo de luta. Com a nova lei, como que fica a situação desses atletas das organizações que não estão vinculados ao movimento olímpico? A lei ela não é a Lei Geral do Esporte, ela não obriga, ainda não obriga, por exemplo, os atletas que têm vinculação com a confederação, por exemplo, do Karatê, com a Confederação Brasileira de Karatê, que é reconhecida pelo Comitê Olímpico Nacional e Internacional, ela não obriga ainda que você seja vinculado a ela para efeito de competição, pelo menos em relação, vamos dizer assim, em relação a você, perdão, ela não obriga que você não seja vinculado só a ela. Então, muita gente compete em Karatê tradicional e o que a gente chama de esportivo, que é o Karatê da maneira olímpica, da WKF, né, que é quem conduz o Karatê olímpico. Não existe essa limitação. Agora, eu propus no artigo outro dia, para dar um exemplo prático disso, é que haja um aproveitamento de um PL, né, um outro PL que foi sugerido, na verdade, isso foi sugestão do relator da própria Lei Geral do Esporte, né, do relator do projeto de lei, que haja uma regulamentação da prática de artes marciais, regulamentando-se a profissão de professor. Eu acho isso saudável porque a gente precisa realmente atestar se esse cara é professor ou não, se esse cara tem informação ou não, porque tem muita gente dando aula aí e ensinando as pessoas, até as pessoas fazendo as pessoas se machucarem, porque daqui a pouco, quando você vai sentir o ombro treinando boxe errado, você vai ver como é que vai ficar. Mas você não tem que culpar, porque o cara nem professor ele é, e tem um diploma ali que não, entendeu, assim, que na verdade ele não se sustenta. Às vezes ele fez curso online de boxe. Então, nada contra quem faz curso online, mas estou falando o seguinte, você sabe que professores sérios vão fazer cursos com professores sérios, então é uma coisa que tem que estar sempre em mente em relação a isso. Agora, a lei não faz nenhuma limitação. A sugestão é que ela fizesse não uma limitação, sim uma regulamentação para que a gente possa pegar os diplomas de quem de fato fez cursos que possam ser aferidos para que as pessoas se vinculem às suas federações e quem não quiser, veja bem, quem tiver sua associação própria, eu sou vinculado a uma associação própria, que tem vínculo com uma federação própria. Certo? Como lutador de karatê, eu sou vinculado a essa federação. Falo lutador apenas no sentido eu não, mas eu treino baseado numa associação que é vinculada a uma federação. Se algum dia o meu sensei não quiser mais ser vinculado, ele não pode ser obrigado, para dar o exemplo, a apenas por uma questão burocrática se vincular a essa federação, porque ele já tem um diploma de entidade internacional que garante a ele o reconhecimento do título que ele tem. Então, a minha ideia é a seguinte, você reconhecer o título do atleta, né, sem obrigá-lo a se vincular a uma federação específica que, como você falou no começo, Bernardo, não esteja, vamos dizer assim, não é defender valores no sentido de que ele não tem valores, mas ele tenha muito mais essa visão voltada para a área esportiva do que para a área tradicional, que muitas das vezes não só é a questão de luta, mas como é a questão da forma como você molda o caráter, para falar do karatê. Então, algumas federações têm a visão muito mais voltada para o esporte, e não tem problema nenhum, porque você está formando atleta, formando pessoas
que na verdade formará o caráter delas. Mas a minha, no caso, a associação que eu faço parte, a gente tem mais com as outras, também faz as outras federações, a gente tem mais a questão do tradicional para a formação de caráter. Competição, quando quiser, de vez em quando. Mas não há essa necessidade de estar competindo para que a gente se teste. A gente sempre fala que a gente se testa todo dia e melhora para nós mesmos, né? Vencer o Elton de hoje. Eu venci o Elton de hoje, porque eu estou aqui tendo esse privilégio de ter essa conversa com vocês. Eu faltei meu treino, mas não sei me autorizou. Então, como eu estou falando do karatê, de qualquer maneira eu estou treinando. Né? E para mim é uma honra. Então, o que eu posso acrescentar nesse texto, nesse sentido, é que a gente precisa ter esse olhar voltado para o professor, para a regulamentação, porque tem gente que vive disso. Tem pessoas que vivem disso. Só que ela não tem garantia nenhuma. Né? A pessoa fica doente hoje ela não consegue pegar um atestado médico porque ela é vinculada muitas vezes a uma academia e às vezes a academia não assina carteira, não dá nada, ela não tem MEI, ela vai fazer o quê? Em excesso não vai botar ela de licença se ela Deus livre pegar Covid, como era antigamente. Né? A pessoa pegava Covid e ficava 15 dias. Então, no mínimo, isso precisa ser regulamentado para que a gente possa atender a realidade desses professores que formam atletas. Então, isso é uma forma, né, de eu trabalhar o atleta na base, garantindo que aquele professor é um cara que, de fato, ele tem nível técnico para dar aula. Né? Não pode ser igual a esses professores aí que têm aula, né, com todo respeito, mas que eles não estão preocupados em fazer uma atualização e tem coisas mecânicas colocadas na arte marcial que mudam e observam critérios biomecânicos que preservam mais o corpo do ser humano. Tem que tomar cuidado na forma como está dando soco, para não se machucar, né? Na forma como cai no judô, para ele não ter uma lesão nesse sentido. E tem gente que para no tempo e não estuda. E a arte marcial ela tem livros infinitos, tem uma quantidade infinita de livros. Estudando, tem gente que não se atualiza. O cara, não, eu treino como eu treino na década de 70. A gente, a medicina já evoluiu. Imagine a arte marcial. Hoje, a gente começou falando de exame médico, estamos entrando na mesma seara. Então, eu preciso respeitar esse ponto. Esse ponto é essencial que eu respeite a preservação do atleta. E aí, o cara que treina tem que ser a primeira pessoa que pensa nisso. Mas o cara não compra um livro, não lê um artigo, como que ele vai realmente, de fato, preservar a integridade do atleta dele? Antes de eu tornar o cara um lutador melhor, eu preciso fazer com que ele permaneça 100% inteiro na saúde dele para que ele possa performar. Porque se eu quero um dia explorar ele através de contrato, e muito professor pensa nisso, você é head coach, você vai pegar os seus 10%, o atleta tem que poder lutar, tem que estar inteiro, senão nem você nem ele ganham uma vida. E pior ainda você, que não ensina corretamente, né, e ainda lesiona o seu atleta, né, ainda prejudica o seu atleta. Então, eu acho que é um ponto que tem que ser trabalhado. Mas muitos professores são contra essa minha ideia. Já vieram conversar comigo dizendo, não quero que você vai acabar com a arte marcial. Eu não estou acabando com nada, estou mencionando uma lei. Porque isso vai ferir o conceito de arte marcial. Veja o que aconteceu com o judô, doutor Elton. Eu falei, sim, o judô que você treina hoje, não querendo ser nenhum especialista em história do judô, ele é esportivo. Kano transformou o judô, aqui o Léo tem ligação de judô, numa coisa esportiva, num esporte, na verdade, nem com esportivo, esporte. As técnicas de judô são voltadas para o esporte. Aí o cara fala, não, porque o judô, da forma como era, ele é puramente, hoje em dia, esportivo. Tem técnicas mortais que não são ensinadas, igual como o karatê. Então, é justamente esse que é o ponto. Você não vai perder o tradicionalismo se você tiver um outro professor ensinando o cara a lutar para efeitos de esporte de combate. Continua dando a sua aula. Não, porque no futuro todos vão querer. Eu, se um dia for professor, almejo ser por uma questão de hobby, porque gosto, não tenho a oportunidade de dar aula, de ajudar meus amigos, eu gosto. Então, é meu privilégio de ensinar de maneira tradicional. Então, a gente vai preservar essa memória. Quem está preocupado com isso não pode preocupar-se com isso a ponto de impedir que o cara regulamente uma profissão, impedir que ele tenha um pensamento diverso, porque ele gosta de competir, isso fomenta a competição, ajuda a formar atletas, tira a pessoa da marginalidade. Então, para efeitos de preservação de arte marcial, eu não posso dar essa desculpa que eu quero que tudo seja lindo. O karatê é esportivo, o karatê hoje em dia é praticamente esportivo. Quando o Funakoshi morreu, o Nakayama foi lá e praticamente tornou tudo esportivo. Então, é o que a gente treina hoje em dia. Para você treinar karatê tradicional, você precisa pegar livro antigo e ver as técnicas que não são mais
nada. Então, a pessoa que treina esse karatê acha que está treinando o karatê tradicional. Não o karatê que foi. Estou colocando que foi aquele que Funakoshi aprendeu, que é o pai do karatê moderno. Então, é importante que a gente tenha isso em mente para que a gente não entenda que perder a essência, né, equivale a você trazer direitos para pessoas que precisam de defesa dos direitos. Então, acho que a essência, nesse caso, fica em segundo plano. Você preserva a essência. Não obriga as pessoas a preservarem porque você não quer que a lei interfira na forma como você, sei lá, como você senta e faz meditação. O karatê tem gente que não medita, tem gente que vai lá e faz, e senta logo lutando, e aquece como o karatê olímpico. Pode fazer isso. Se quiser treinar com a gente, vem treinar de maneira tradicional. Ah, eu gosto de competir. Aí o meu professor fala, então você tem que procurar um outro treino, porque aqui a gente não compete. Só contra nós mesmos. Em geral, perdemos. E no outro dia a gente ganha de novo da gente. Então, é isso. E obrigado pela pergunta, porque ela é essencial, né? Acho que eu acabei de fazer uma resposta. Vão ficar mais chateados ainda comigo. Mas eu estou procurando ser sincero e abrangente de fato que tem que ser definido, que é o trabalho do início. Baita explicação, baita explicação. Tchê, pelo decorrer do horário, e também porque a gente já conversou bastante, e eu quero te liberar para ver se tu ainda consegue para a tua aula de judô, para a tua aula de karatê, na verdade, desculpa. Não, vai ficar paciente, eu vou pagar apoio, sem problema nenhum. E faz direito. Eu vou proceder agora ao encerramento do debate, entrevista. Bernardo, tu tem alguma consideração final a dar? Na verdade, eu queria agradecer a oportunidade, né? Falar que foi uma honra, doutor, poder ter essa conversa com o senhor. Um prazer, Leonardo, também te conhecer. E no mais é isso. Gostei muito do bate-papo. Obrigado. A honra, na verdade, é toda minha, né? Privilégio, mais uma vez, estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema. E falar em direito, falar em esporte de combate, falar em direito desportivo vinculado ao esporte de combate, falar do direito desportivo para a gente já é muito legal, deixa a gente sempre empolgado, ainda mais falar da área que eu amo, assim, que eu estou sempre aqui para defender a bandeira, para levantar, para discutir, para debater. E as perguntas, agradeço as perguntas, elas foram extremamente técnicas e voltadas para a nossa área. Então, acho que elas agregaram por demais ao debate, né? Fizeram com que a gente pudesse aprofundar em coisas que eu queria muito conversar e repassar para vocês. Eu me sinto privilegiado de ser escolhido para ter essa conversa, né? Para ter esse bate-papo que a gente acrescentou ao mundo jurídico, né? Ainda que pouco, mas a gente vai procurar sempre buscar esse espaço no direito desportivo pelos esportes de combate. E estou à disposição de vocês. Então, qualquer coisa, precisando discutir mais um aspecto da lei, a gente está sempre à disposição. Muito obrigado, senhores. Doutor, certo. Só mais uma dúvida. Pode falar. Diga. Qual faixa o senhor é? Veja bem, tem que fazer a explicação técnica. Eu vou até treinar em 6 anos. Eu treinava desde que eu era criança. Treinei durante 3 anos quando eu era criança. Treinei de 92 até 96. Eu fui contemporâneo de treino do Lyoto Machida. Ele era meu colega de treino. Ele foi meu senpai, lá em Belém do Pará, mais avançado. O Lyoto era preta, acho que eu era vermelho, não lembro direito. Eu cheguei a lutar com o Lyoto quando eu era criança. Eu não era bom para ser lutador. Na época ele estava começando a ver vídeos do UFC, o Sensei Yoshizu trazia para a gente. É daí que vem a minha... desde a época de 93, 94, na verdade, quando as fitas cassete do UFC começaram a aparecer, que eu comecei a... Despertou meu interesse pela luta, porque eu sempre gostei de luta, né? Porque eu brigava muito na escola. Estou brincando. Minha mãe me colocou no Karatê, teve essa ideia genial de me colocar no Karatê, para eu poder ficar mais tranquilo no Karatê bem tradicional, que era o Sensei Yoshizu, que é o que ele ensina, na verdade, até hoje, né? O Lyoto foi meu colega de treino, Shinzo era o nosso professor, o irmão mais velho dele. E eu tive esse privilégio de aprender com ele na época, né? Hoje eu privilegiado por ter meu Sensei me ensinando. Mas isso me despertou para a questão do MMA, porque na época não era MMA, tinha de vale tudo, mas eu sempre trouxe os valores da arte marcial comigo. Mais tarde eu voltei a treinar. Eu voltei a treinar Karatê desde 2017, né? Então já estou aí, acho que 5 anos aí na estrada. Todo faixa laranja, mas a gente parou um ano de fazer exame corporal. O Sensei só faz exame anual, ele é terrível.
Estou dizendo que vou mandar esse vídeo para ele para cobrar uma faixa, uma brincadeira, acabou de me dar uma faixa laranja, eu sou laranja. Então, por 5 anos, tem gente local que onde você tiver já é roxo, mas ele é assim. Então, como eu tenho que competir comigo mesmo, se ele vê isso, ele fala assim, eu vou pensar se você vai fazer exame no final do ano. Mas muitos valores que eu aprendo na arte marcial, eu aprendo com ele. Então, até para ter a conversa com vocês, muitas ideias a gente tem conversando. Então, eu agradeço as pessoas que me ajudaram a formar na arte marcial. Isso, para mim, é um privilégio para poder compartilhar com os outros atletas essa minha visão do direito, porque foi a arte marcial que me trouxe esse pensamento aliado ao direito que eu amo também. Então, são as duas paixões que eu consegui juntar e eu sempre recomendo. Gente, façam o que vocês gostam. Consigam trazer isso para o dia a dia de vocês, que vocês nunca vão ficarem cansados para fazer isso. O dia foi grande, mas eu estava muito empolgado para vir falar com vocês. Então, para mim foi um privilégio. Obrigado pela pergunta, Vera. Faixa laranja, mas dei a explicação completa do motivo. Não, o senhor falou que acha ruim fazer o exame uma vez ao ano, e que a gente nem faz exame. Porque o Muay Thai não tem graduação, né? Pois é, mas aí não quer dizer que você não tenha um grauzinho. Tem federação que vai lá, logo, você pega logo a preta, dependendo do teu nível. Então, isso aí, meu amigo, isso é temporário. Mas faixa serve para... Como eu diria, acho que foi Royce Grace que falou isso, né? Faixa serve para segurar o kimono, o gi. Não serve nem para, entendeu? Para garantir nada. O importante é na hora da gente mostrar a habilidade que a gente mostra aqui. Então, a mente tem que ser faixa preta. Sim. Belas palavras. Então, agradeço, nós agradecemos a tua presença. Eu pessoalmente eu falei com... eu acho que até comentei com vocês dois antes que eu estava empolgado até por gostar bastante das artes marciais, estiveram presentes na minha vida, estão presentes desde meus 9, 10 anos de idade, primeiro pelo Taekwondo, depois pelo Hapkido, e depois ainda por amizade com um praticante de Judô, grande amigo meu, já consegui estudar um pouco mais a área também do Judô, e satisfação ter uma aula particular com o Elton, que é especialista, sabe muito. E então, acho que é isso. Agradeço a referência e as palavras em relação à aula, né? Acho que uma aula boa é feita por alguns alunos e vocês acrescentaram assim muito ao tema, né, de hoje. Então, estou aqui e fui capaz de ajudar justamente por conta das perguntas. Obrigado mais uma vez. Mais uma vez agradecemos. Lembrando que o Elton ele é figurinha recorrente no portal do Lei em Campo. Sigam ele lá, tem muito conteúdo bom. Por favor, sigam o canal, o portal Lei em Campo em si, que também possui Instagram. E nos vemos na próxima edição do Lei em Campos. Muito obrigado a todos e boa noite. Boa noite, muito obrigado mais uma vez.